A investigação da PF sobre a BIM paralela montada por Bolsonaro mostrou o monitoramento ilegal de inúmeros opositores, mas também o seu uso para proteger familiares do clã Bolsonaro de investigações criminais. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E com mais informações, estou aqui hoje novamente com Sofia Labanca. Buenas, Sophie. Olá, Samazo. Bom estar conversando aqui com você de volta. Foi Dale, ó. aqui quase uma semana longe, mas Verdade. enfim. O que a gente está falando? Estamos falando aí da BIM Paralela, que basicamente virou um escritório de espionagem do Bolsonaro, né? Uhum. A Polícia Federal realizou ontem, dia 26 de janeiro, uma operação de busca e apreensão contra o Alexandre Ramagem, deputado federal, mais conhecido aí como delegado Ramagem, que Uhum. foi o chefe da BIM durante o governo Bolsonaro. E a acusação é que ele estaria usando um software espião, o tal do First Mile, para Sim. monitorar os celulares de opositores. Mas não era essa investigação aí da Polícia Federal está mostrando que não era só uma questão aí do uso desse software. Tinha aí pelo menos 7 policiais federais que realmente estavam agindo como espiões do Bolsonaro. E não só para investigar opositores, mas também para proteger os filhos que estavam sendo alvo de investigações, né? Então, a gente sabe de pelo menos duas investigações, uma contra o filho 01, Flávio Bolsonaro, e outra contra o 04, Jair Renan Bolsonaro, que houve aí interferência por parte dessa BIM paralela. A gente Uhum. pode ir lá para o UOL que eles vão contar para a gente. Vamos olhar. Na tela. Aqui trazendo então um destaque no caso de Jair Renan, a BIM teria atuado para ajudar o filho do presidente, que era alvo de investigação pela PF, sobre as relações com empresas que mantinham e tinham interesse em contratos com o governo Tráfico de federal. Os influência, aquele agentes lance. da BIM tentaram Uhum. atrapalhar a investigação e coletar aí informações com o objetivo de evitar riscos à imagem de Bolsonaro. O policial federal lotado na BIM chegou a seguir um dos alvos da investigação, que, desconfiado, acionou a polícia militar. Esse policial... Só para dar um pouquinho mais de contexto, como o Samazo falou, né, uma investigação de tráfico de influência que o Jair Renan ele chegou a ganhar um espaço dentro do estádio Mané Garrincha, o escritório dentro do estádio Mané Garrincha, para fazer essas negociações. E daí a que chamou mais atenção, que era a que estava sendo investigada lá na época, é que ele teria ganhado um carro elétrico no valor de quase R$ 100 mil para marcar uma reunião de uma empresa de mineração com o ministro do Desenvolvimento Regional. E essa pessoa que foi aí perseguida por um dos policiais e que descobriu que estava sendo perseguido e chamou a PM, era o personal trainer do Jair Renan, que, ao que tudo indica, a ideia era botar tudo em cima dele para livrar o Jair Renan. Manobrando, né? Manobrando foi ouvido pela investigação, PF tudo. Exatamente. e confirmou que trabalhava diretamente com Ramagem, que recebeu a missão de levantar informações aí sobre esse caso investigado. E aí, no caso de Flávio Bolsonaro, o caso teria sido beneficiado com a atuação da BIM para levantar informações contra auditores da Receita Federal. O filho de Bolsonaro, à época, era investigado naquele caso das rachadinhas da Alerj e tentou apontar para irregularidades na Receita como forma de anular essa apuração. Depois de uma reunião das advogadas de Flávio com Bolsonaro, agentes da ABIN teriam aí, então produzido relatórios sobre como o senador deveria atuar para se livrar dessas investigações. Tá vendo? Aquela clássica investigação da rachadinha, né, que teria rolado na Alerj, né, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, entre 2003 e 2019, que foi o período no qual o Flávio Bolsonaro era Uhum. deputado estadual. E que levou toda aquela investigação contra o Queiroz, né, que era o chefe de gabinete do Flávio, e aqueles depósitos para Michele, que até Uhum. rendeu aí o apelido de Micheque. Essa investigação aí, a ABIN do Bolsonaro estava aí atuando como uma assessoria, como uma Uhum. consultoria para o Flávio, para dizer, ó, como é que você tem que fazer para não cair. Então,
basicamente esse é o trabalho que a ABIN estava fazendo para o Bolsonaro, que obviamente não é o trabalho que a ABIN deveria fazer, né? Uhum. Diante de tudo isso, o Flávio Bolsonaro, ele foi na Globo News dar uma entrevista para tentar se explicar diante disso. Uma entrevista que rolou ontem, que a gente pode ver um trechinho que vocês vão ver como na tentativa de se explicar, o Flávio se enrola mais ainda. Sim, rolou mais ainda. Vamos ver. O presidente Bolsonaro disse na reunião ministerial que aquilo não era para ser público, né? Ficou público, o senhor sabe bem, por causa de todo o caso do Moro, o senhor acompanhou, a gente estava nessa cobertura. E ele disse, o sistema de informações, o meu funciona, o meu particular funciona. O que tem oficialmente desinforma. E voltando, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado pelo sistema de informação que eu tenho. Então, senador, ele tinha interesse sim nessas informações. Já respirou Então, fundo, né? Respirou fundo antes de começar, já, opa, lá vem. Que a Sadi, você vê que assim, ela pegou uma fala do próprio Bolsonaro que meio que entrega que sim, ele tinha uma BIM paralela e que ele confiava mais na BIM paralela do que na BIM de verdade. Agora vamos ver como é que... Exato. Agora vamos ver como é que o Flávio tenta sair dessa. Ô, André, você acabou de dar a prova de inocência do Ele presidente. falou isso na reunião ministerial, Você senador. acabou de dar a prova de inocência do presidente Bolsonaro. Ele não confiava nas informações que vinham de lá. E aí ele tinha a BIM paralela. A informação que vinha de lá, para qualquer fim que seja, André, a gente tem que ter um mínimo de razoabilidade. Mas aí monta Eu não sei quais as fontes que ele consultava, mas certamente não era a BIM. O que ele consultava? Eram integrantes da BIM? Ele não tinha 100% de confiança naquilo que vinha da BIM. Ele próprio disse como é que ele vai usar uma BIM paralela, como é que ele vai usar os instrumentos das pessoas que estão na BIM para trazer informações, se ele está dizendo para você, se você acabou de fazer a defesa dele, ele não confiava naquilo. Então ele estava consultando quem, senador? O senhor falou que ele estava consultando quem? Eu tenho que perguntar para ele, não sei, mas eu o senhor sabe que ele estava consultando. Senador, André, você tem ideia de como o presidente da República conversa com tantas pessoas? Você é filho dele, senador. Ele conversava comigo algumas coisas e, estrategicamente, o que ele queria conversar comigo, eu conversava. Não é porque a gente tinha uma relação direta aqui que ele abria tudo para mim, né? Ah, não, ele só falava comigo de dominó, baralho e... Que isso, meu. Nossa, os caras são tão acostumados a passar assim à toa, né? Tipo assim, você questiona, falar qualquer coisa e deixar passar, né? Que quando são pegos assim, né, de calça curta, eles... Exato, sabe? Você vê que são pessoas que não estão acostumadas a serem colocadas contra a parede. E a Sadi, de fato, colocou ele contra a parede e não queria deixar ele sair. Eu até tentei destacar... Ele se debateu e não chegou a lugar nenhum. Justamente, eu até tentei destacar ali, né, enfim, te interrompendo, mil perdões, falando sobre isso, né? Tipo, na verdade, nessa reunião ministerial, ele estava se gabando do seu gabinete paralelo ali de informações, assim, da sua BIM paralela, ele estava se gabando, falando, não, o meu funciona. E outra, ele ainda fala sobre outras questões que a gente vai abordar aqui no Plantão do Meteoro, que também tem a ver com proteger os filhos dele, né? Dessas investigações e tudo mais. Falando, inclusive, né, literalmente, se não dá para tirar ele, eu tiro o chefe dele. Não vou deixar chegar nos meus filhos, nos meus amigos, não vou deixar chegar, né? Então, tipo, enfim. Exatamente. E é muito bom que você lembrou isso, porque hoje de manhã estava vendo lá no podcast O Assunto, que a Daniela Lima lembrando exatamente essa fala. Vamos ver lá. No primeiro caso, Jair Renan, tráfico de influência, era investigado da própria Polícia Federal e ali fica bem descrito, né, como foi que a ABIN atuou para, inclusive, monitorar pessoas que faziam negócio com ele e que depois se tornaram alvo da polícia. No caso de Flávio Bolsonaro, era ajudar na construção de uma tese ali para que ele se livrasse, como aconteceu, pelo menos o processo regrediu até quase a estaca zero, do caso das rachadinhas. Agora, é impressionante, Natuza, que também nesse ponto o presidente não mentiu, né? Porque quando é que Ramagem vira o que ele vira, né? Quando o Moro pede demissão da polícia, do Ministério da Justiça, Sérgio Fernando Moro, ex-juiz, pede demissão do Ministério da Justiça, numa coletiva de imprensa dizendo que estava sendo pressionado a interferir politicamente na Polícia Federal, como nunca, ele usa essa frase, deve se arrepender amargamente até hoje, nem nos governos do PT havia acontecido. E ele diz
que aponta a tal da reunião em que Bolsonaro, de novo, o presidente, o então presidente, não mentiu. Falou textualmente, eu não vou deixar chegar no meu filho, não vou deixar chegar nos meus amigos. Eu vou interferir sim. E se eu não puder mudar, mudo o chefe dele, mudo o ministro. Ele estava falando da PF. Quem é o cara que ele queria colocar lá para fazer isso, não vai deixar chegar na minha família e nos meus amigos, Alexandre Ramagem, que não podendo, fica na ABIN, fazendo aparentemente o que o presidente queria que ele fizesse na PF. Tá aí. Então, você vê, o Bolsonaro falou e cumpriu, né? Tem uma crítica só que eu faria ali, a fala da Dani Lima, que ela foi muito boazinha com o Moro, né? O Moro ali parece como o cara que saiu do cargo porque ele não queria interferir politicamente, sendo que a gente é só olhar a Lava Jato e ver que ele está mais do que disposto para interferir politicamente em qualquer tipo de investigação, né? Mas, tirando isso, eu acho bom trazer aquela fala porque ela mostra, assim, o Bolsonaro, a gente já tinha visto aquela fatídica reunião ministerial, como o pessoal do Medeliti em Brasília sempre chama, né? E agora a gente sabe quem que é a pessoa que ele colocou para garantir que se cumprisse o que ele tinha prometido. É isso. Tipo, a gente vê que é explícita, assim, né? Eles fazem explicitamente as coisas, assim, até numa certeza, assim, na verdade, contando, né, que ia rolar a reeleição, e aí nada disso que a gente está vendo hoje, nada disso que a gente está apurando, esses fatos, a espionagem, o tráfico de influência, todas essas informações, elas estariam totalmente por baixo dos panos, a gente não ia estar sabendo de nada disso, eles faziam essas coisas explicitamente, assim, contando com a reeleição, contando que, não vai acontecer nada, vai ser mais 4 anos da gente mesmo, aparelhamos tudo mesmo e não tem problema, vamos pra cima e tal. Então, isso pra mim vai reforçando, assim, cada vez mais a tese de que tudo podia não ser um plano bem desenhado, bem delineado, bem focado nesses, enfim, nas consequências que adviram depois da tentativa, né, de não aceitar, né, o resultado das urnas e tudo mais, descredibilizar a eleição, e depois que deu, né, o 8 de janeiro e tudo mais, tudo isso vem meio que nisso. Os caras estavam com tanta vontade, fizeram tanto para conseguir ser reeleito. Não vou nem falar, né, da atuação da Polícia Rodoviária Federal e tudo mais, enfim, né? Tudo o que fizeram foi para encobertar esse tipo de atitude, esse tipo de ação, assim, não adianta. Eles estavam querendo, além de eleger o Bolsonaro, estavam querendo salvar a própria pele mesmo, porque no fim das contas, cara, tudo o que fizeram está sendo, né, explicitado agora e eles vão pagar por isso, eu tenho certeza. A questão é que vão tentar pintar como uma perseguição de algo que como se não tivessem cometido. E a gente tem, né, enfim, falas diretas, pessoais das pessoas falando sobre, enfim, sobre todo esse tráfico, essas investigações ilegais, sobre toda essa vigilância em cima de opositores políticos, coisas que, enfim, a gente não vê todo dia, né, Sophie? Isso aí não é uma coisa mundana, não é algo à toa, né? Não. Isso é algo de extrema gravidade, né? Eu creio que até, eu não lembro aqui agora, mas talvez a Dani tenha falado isso até ali, que, tava sendo... O Rodrigo Maia estava sendo espionado, então o cara era... Né, ele estava na linha de sucessão, bicho. O presidente da Câmara, ele estava na linha de sucessão, estava sendo espionado, isso é complicado. A gente vai falar disso num corte mais à frente, mas sim, o Rodrigo Maia, que é o terceiro na linha de sucessão, estava sendo espionado. Então, realmente a gente viu um aparelhamento aí que não é algo que se espera dentro de uma democracia saudável, com certeza. Mas enfim, só resta imaginar o nível que isso teria chegado se eles de fato tivessem conseguido a reeleição, né? Nosso país estaria perdido. Mas enfim, é isso. É isso, então é o seguinte, pra você que nos salvou dessa reeleição desses caras, nos salvou, tá aqui, ó, a nossa gratidão. Tamo junto? Esse foi mais um Plantão do Meteoro, estive com Sofia Labanca. Dê uma olhada no trabalho dela aqui em @lentevermelha e seguimos aqui no Plantão do Meteoro, já tem mais, vamos falar sobre isso ainda bastante, fica tranquilo. See ya!